Pô, calma aí, gente, calma aí. Tô nervoso. Calma. Pessoal, o slide não está da forma que eu queria, porque o slide é um pouco velho. A gente está... Eu dar a palestra aqui vai ser um pouco de improvisação, porque a gente está esperando outro palestrante agora no início, mas o que tem para hoje sou eu, beleza? Então vamos lá. Então, para a gente começar a conversar, só antes de eu me apresentar, todo mundo conhece Docker? Alguém já ouviu falar de Docker? Pode levantar a mão sem medo. Docker? Show, parabéns para vocês. Então vamos lá. Meu nome é Pedro Masala. Você pode me achar na maioria das redes sociais por Pedro Masala e meu e-mail é pedroh.masala@gmail.com. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a palestra ou sobre Docker que começar a utilizar depois e quiser me mandar um e-mail, pode me mandar que eu não respondo. Mentira, respondo sim, pode mandar lá que a gente responde. Então, um overview do que eu faço. Eu sou desenvolvedor desde 2009. Eu sou responsável pelas entregas do... Não só mais, eu estava em outro time, mas eu era responsável pelas entregas dos serviços que a galera fazia. Então eu atuava bastante na parte de DevOps. Então eu pegava o que o pessoal tinha feito e entregava isso de alguma forma para o cliente, fazendo build, fazendo deploy disso, entregando o produto final. Eu sou usuário Unix, eu não uso Windows desde 2011. Agora o GitHub, vou ter que usar o Windows, né? Enquanto o GitLab está fortemente lá. Eu sou formado em ciência da computação, eu trabalho na DB1, trabalho no projeto do Ebanks. Todo mundo conhece o Ebanks? Meio de pagamento do Spotify e de várias outras coisas, mas a galera conhece o Spotify, beleza? Sou apaixonado por DevOps e sou preguiçoso. A ideia de ser preguiçoso está muito relacionada à ideia de eu tentar sempre automatizar os processos. Tudo que eu tenho que fazer várias vezes a mesma coisa, para mim não é interessante. Eu acho que eu estou gastando meu tempo, que é uma coisa muito preciosa, e eu estou com escassez de tempo ultimamente. Então, tudo que puder ser automatizado, tudo que for para automatizar, eu pego e puxo, crio alguma stack para fazer de alguma forma isso ficar automatizado, beleza? Um ponto que não está aqui, que é interessante falar também, eu entrei no mestrado em 2011, só que eu tive que escolher entre o mestrado e pagar minhas contas, aí eu tive que sair do mestrado. Esse grupo aqui era o grupo que eu fazia parte em Minas Gerais. Vocês podem ter notado que meu sotaque não é daqui. Eu participava de um grupo que chama PHPZM de Minas, só que agora eu participo do BMUG aqui de Maringá. Ok? Então vamos começar pelo início, né? A gente sempre tem que começar pelo início para ter uma visão geral do que está acontecendo. Então a galera que não conhece Docker, que nunca ouviu falar sobre Docker, vamos entender o que é o Docker então. O que essa baleinha azul aí está falando. Então, segundo o Mundo Docker, que é um site bem legal que fala sobre Docker, é o seguinte: Docker é uma plataforma open source escrita em Go que facilita a criação e administração de ambientes isolados. Um ponto interessante também, Go. Todo mundo já ouviu falar sobre Go? Go. Quem não ouviu, procurem ouvir, é muito legal. Então vamos lá. Docker, a maioria das pessoas que falam sobre Docker fala que Docker é muito parecido com a ideia de virtualização, de você pegar e criar VMs. Você cria ambientes isolados da sua máquina. Isso é verdade? Isso é verdade. Só que Docker está bem distante da ideia de virtualização, está bem distante da ideia de VMs. Por quê? No ponto esquerdo aqui, a gente tem o seguinte: a gente tem na parte mais baixa ali, a gente tem na camada da infraestrutura, que é onde estão meus componentes, onde está minha placa-mãe, meu processador, minha memória. Na parte de cima, eu tenho o Host Operational System. O que isso quer dizer? Eu tenho o sistema operacional da máquina hospedeira que eu estou. Eu estou utilizando Linux, aí eu tenho Linux. Eu estou utilizando Windows, aí tem o Windows. Eu estou utilizando Mac, tem o Mac ali. Aí na parte de cima tem um cara que chama Hypervisor. O que é esse cara Hypervisor? Hypervisor é o cara que vai te dar a possibilidade de criar máquinas virtuais dentro do seu host. Quem é esse cara? Esse cara é o VMware, é o VirtualBox, o 300 milhões de outros lá que você pode encontrar. Aí em cima desse Hypervisor, você tem o Guest OS. O que isso quer dizer? Você tem um sistema operacional inteiro instalado para rodar sua máquina virtual, ok? Em cima desse sistema operacional convidado, você vai ter os seus binários, as suas bibliotecas, e em cima disso você vai ter o seu aplicativo rodando. Então você vai ter várias camadas, e isso quer dizer que você está consumindo muita memória, muitos recursos, até chegar de fato na sua aplicação, ok? Docker, em contrapartida, eu tenho a camada de infraestrutura normal. Eu preciso de ter alguma infraestrutura para rodar o meu software.
tenho o meu host, Operational System ali. Na camada de cima já vem o Docker Engine, que ela está na mesma altura ali do Hypervisor, só que vocês podem notar que ela não tem o gap ali do Guest OS. Por quê? O grande diferencial do Docker é compartilhar o kernel. O kernel ele é o core do seu sistema operacional, são todas as funções que o seu sistema operacional pode executar de uma forma, da forma mais do âmago, assim, as funções mais principais do cara vai estar no kernel. Então ele vai pegar e vai compartilhar o kernel do seu sistema operacional com o kernel do container que vai estar rodando, da sua aplicação que vai estar rodando ali. Ok? Então, pense no seguinte fato. Eu tenho uma VMware, aí eu tenho 5 imagens do Windows rodando. Eu tenho 5 máquinas virtuais do Windows. Cada uma consome 5 GB, vamos supor. Certo? Então, se eu tenho 5 máquinas, cada uma consumindo 5 GB, eu tenho 25. Isso aí. Parabéns, meu Deus. Eu tenho 25 GB sendo gasto pelas minhas máquinas virtuais. No Docker, ele tem um lance muito interessante que chama Write on Copy. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele somente vai criar espelhos das coisas que estão diferentes. Então, se eu tenho no Docker 5 máquinas de 5 GB rodando, e elas são exatamente a mesma máquina, eu tenho somente 5 GB sendo ocupados, ok? Isso quer dizer que eu posso escalar sem pensar muito na ideia do meu HD. Então eu não preciso tratar muito essa ideia do HD. Então eu fico um pouco mais despreocupado e também em relação à memória, que eu não tenho que carregar todo um sistema operacional para a memória, ok? Eu estou só com o sistema operacional do meu host e com o Docker Engine ali. Então o tamanho, a gente tem o tamanho de elefante, quanto mais isso vai crescendo, mais pesado vão ficando suas VMs. Alguém já tentou fazer backup de VM aqui? Vocês sabem o que não é ser feliz, né, gente? Docker, pelo contrário, tem várias boas práticas de como você pegar e criar containers pequenos, imagens pequenas, quanto menor, melhor. Ok? Ideia de startup. Quanto tempo demora uma VM para subir? Se a gente estiver falando de SSD, no mínimo uns 30 segundos você vai ter a sua VM subindo. Até ela subir o sistema operacional, subir os aplicativos que devem ser rodados, a gente tem uns 30 segundos, ok? Em contrapartida, o startup do Docker é muito mais rápido. Eu consigo ter máquinas que sobem em 1 segundo e rodando aplicações relativamente grandes, ok? E a parte de integração. É muito difícil a gente fazer com que duas VMs se comuniquem pela web. Fazer com que elas comuniquem via links de internet. Simular que elas estejam numa rede local. É muito difícil fazer isso. Com o Docker, ele traz isso nativamente pra gente. Beleza? Aí entra o conceito de atomicidade. O que Docker prega muito é a parte de atomicidade. O que isso quer dizer? Que todo serviço que você vai entregar, toda a parte de integração de serviço que você for fazer, você tem que fazer ele o mais atômico possível. O que isso quer dizer? Eu vou entregar um serviço de Java e comunicando com MySQL, por exemplo. Então eu vou ter em um container, em uma imagem, o Java, em outra imagem, em outro container separado, o MySQL. E elas vão se comunicar por rede. Então eu sempre vou ter... Desculpa. Eu sempre vou ter o mínimo de coisas possíveis em uma imagem para pegar e entregar isso. Para continuar com aquele conceito de que as imagens são pequenas e que é rápido de iniciar. Ok? Todo mundo conhece esse cara aqui? Conheçam, gente, é legal. Outra coisa muito interessante do Docker é que eu posso pegar várias coisas pequenas e juntar elas para que isso seja criado um cluster e todos esses containers eles trabalhem em conjunto. Isso faz com que essa galera tenha um poder de processamento maior, se você souber trabalhar com concorrência e afins, vai fazer com que esses microcontainers tenham um poder de processamento maior do que uma imagem que seria mais cara e com maior processamento. Ok? Todo mundo sabe a diferença de escala horizontal e vertical? Quando você pega e fala assim, eu tenho que escalar minha máquina horizontalmente, verticalmente, quando você está trabalhando com desenvolvimento de sistemas. Quando a gente trata de horizontalmente, quer dizer que eu tenho um servidor WebX e ele está começando a ficar lento o tempo de requisição dele. Eu vou criar um outro servidor de WebX e criar aqui em cima um terceiro cara que vai balancear para onde as minhas requisições vão.
Então esse cara vai descobrir qual dos dois que está menos sobrecarregado e mandar a requisição para esse cara. Aí esse cara vai pegar e vai dar a resposta para mim. Então eu estou fazendo uma escala horizontal. Então eu estou criando mais máquinas, estou criando mais containers para pegar e ter uma performance maior. E já quando eu faço uma escala vertical, quer dizer que eu vou estar aumentando a memória, vou estar aumentando o poder de processamento, vou estar aumentando o meu HD, velocidade de I/O e afins, ok? Docker Swarm. Docker Swarm é um negócio muito interessante que surgiu em 2015. Surgiu em 2015. E o que é o Docker Swarm? Docker Swarm é a ideia de a gente conseguir criar esses clusters que eu falei anteriormente e fazer com que todos esses containers rodem de uma forma que eles se comuniquem e tentem trabalhar para solucionar o mesmo problema. A definição de computação assim, de cluster são computadores que trabalham para executar a mesma tarefa, que estão em conjunto, né, que estão em grupo. Só que eu acho que a ideia de computadores está um pouco obsoleta no nosso cenário atual. Então, na verdade, eu trocaria para unidades de processamento, porque eu não tenho que ter de fato um computador dentro de um cluster. Eu posso ter uma máquina virtual, posso ter um Docker, posso ter um Raspberry. Raspberry é um computador? É um computador. Eu posso ter um PIC, qualquer coisa que trabalhe para tentar resolver algum problema que não necessariamente é um computador. Aí tem Kubernetes. Kubernetes é um cara muito interessante, que antes de surgir o Docker Swarm, a Google, junto com o Go também, que é a linguagem que foi desenvolvida do Docker, pegaram e criaram um software open source para pegar e conseguir criar essa ideia de você clusterizar isso, de você orquestrar vários containers com o intuito de que eles solucionem o mesmo problema. Então, pesquisem sobre esse cara também, que é muito interessante, ok? Alguém que já trabalha no mercado? Sim, sim. Já ouviram falar de Dependency Hell? Dependency Hell é o seguinte, eu tenho dois sistemas rodando no mesmo computador. O sistema A precisa do GCC, por exemplo, que é um compilador de C++, na versão X. O sistema B precisa do GCC na versão Y. E agora? Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu crio duas bibliotecas, como é que eu crio dois serviços que precisam de versões diferentes de um outro terceiro cara? Como é que eu faço isso funcionar? Se a gente pega e trata, essa imagem meio que explica a ideia do Dependency Hell. Se a gente pega e trata isso para uma ideia de atomicidade, se eu consigo trazer o mínimo de serviços possíveis, ou até um, para rodar em um container, que é um ambiente isolado do meu host, por mais que eu compartilhe os recursos, é isolado, o que eu tenho instalado no container não necessariamente está no meu host. Se eu tenho esse isolamento, eu não vou ter um Dependency Hell, porque eu vou estar em uma versão específica. E eu vou ter somente um serviço específico para entregar. Show? Quem não conhece Dependency Hell, tente não conhecer. É muito ruim. Muito ruim. Como eu me sinto quando dá Dependency Hell. Beleza? Então vamos entender um pouco dessa ideia. O que é uma imagem, o que é um container? Todo mundo aqui já passou por orientação a objetos? Beleza, então beleza. Então vamos pensar de outra forma. Tem que ser classe e objeto. Imagem é um template para a criação dos containers. O que isso quer dizer? Isso é uma planta de um prédio. Eu tenho um desenho do que tem que ser feito e ali é a minha planta. Ali eu tenho um desenho geral. É como se fosse uma classe de uma linguagem de programação, onde eu tenho as diretivas que eu tenho que seguir. Ok? E eu tenho o container, que na verdade é um agrupamento de aplicação junto com suas dependências. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar aquela imagem para rodar. Quando eu tenho uma imagem rodando, eu tenho um container. Quando eu tenho um objeto instanciado, é a mesma ideia de um container. Quando eu tenho uma casa construída baseada em uma planta, eu tenho um container. Ok? Então essa que é uma analogia legal assim, de você pegar e conseguir entender a diferença entre um container e uma imagem. Um exemplo aqui, eu tenho as minhas imagens, um lance muito interessante das imagens do Docker. Eu consigo estender de uma terceira imagem, né, de uma imagem pai. Eu posso criar uma imagem da Nginx que ela está baseada numa imagem do Debian. O que isso quer dizer? Se a imagem do Debian tiver alguma atualização, eu não preciso atualizar,
Quando eu mandar baixar a imagem do Nginx, ele vai verificar que tem uma atualização no Debian, que está vinculada ao que eu solicitei que ele estendesse e vai atualizar automaticamente para mim. Isso é muito legal porque eu não tenho que me preocupar em atualizar coisas de terceiros. Isso é mantido já direto pelo stack do Docker. Ok? Beleza, mas como é que eu crio a minha imagem? Como é que eu crio alguma coisa para a minha aplicação? Eu quero fazer algo e eu quero entregar isso para as pessoas. Docker Registry. Ok? Tem um cara que chama Docker Hub. É hub.docker.com. Lá você consegue encontrar imagem de tudo, ou quase tudo, de computação. Você consegue encontrar imagem Windows. Você consegue encontrar a imagem de Java, consegue encontrar a imagem de Elixir, consegue encontrar a imagem de Node, consegue encontrar a imagem de Go, consegue encontrar a imagem de qualquer coisa, beleza? E o Docker Hub, na verdade, ele é uma execução de um registry. Então a gente tem esse registry rodando para onde eu consigo salvar. É bem parecido com o GitHub. Docker Hub, GitHub, eu acho que eles tentaram copiar um pouco, só um pouco. E como é que eu consigo criar a minha imagem? E chega no ponto de criar a imagem. Tem um arquivo que chama Dockerfile. Nesse arquivo, eu coloco todas as instruções que eu quero que a minha imagem execute. Ou seja, eu coloco tudo que eu quero que seja instalado, eu coloco tudo que eu quero que ela execute, como que eu quero que ela se comporte. E eu pego e faço build desse Dockerfile para gerar a minha imagem. Ok? Eu vou pular esse slide aqui, porque não vai dar tempo. Show? Aqui tem um exemplo de Dockerfile. Ali é um exemplo, eu estou rodando o PHP 7.1 e instalando as dependências que o Laravel precisa. Ok? Beleza. Mas tudo que você está falando até agora, Pedro, do Docker, parece que é muito legal. Mas isso funciona de verdade? As pessoas utilizam isso? Como é que eu uso isso na minha vida? Como essa palestra é de 2017, o Docker, o número de adoção de Docker subiu 40% em um ano. É uma taxa relativamente grande, né? 15% dos hosts que a gente tem na internet hoje, servidores, rodam Docker. Então eu tenho 15% de todos os computadores que servem serviços para a gente na internet rodando Docker. Isso também é um número absurdamente grande, ok? Empresas maiores, elas têm uma taxa de adoção muito maior de Docker. Então a gente consegue ver na progressão anual, 2015, 2016, 2017, que as empresas maiores, quanto maior a empresa, mais fácil de ela adotar Docker, ok? Então isso também é um good smell. A gente consegue ver que a galera grande está tentando adotar isso. Então se as empresas grandes tentam adotar isso, isso deve funcionar, né, cara? Porque, tipo, os caras são grandes. Daí aqui a gente tem as tecnologias mais utilizadas com Docker. Em primeiro, também de 2017, só gente. Em primeiro a gente tem Nginx. Todo mundo sabe o que é Nginx? É um servidor estático web. É muito mais que isso, mas é isso. Em segundo lugar, tem o Redis, que é um cara que faz cache, faz broadcast, consegue me enviar mensagens e muitas outras coisas. No terceiro, tem um cara que é muito interessante também, que chama Elasticsearch. Todo mundo conhece sobre Elasticsearch? Quem não conhece deveria conhecer sobre Elasticsearch, muito interessante. Em quarto lugar, eu tenho o Registry. Por quê? O Docker, ele provê pra gente também a imagem do Registry. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu consigo criar um registry privado para mim. Eu consigo criar o meu servidor de registros de Docker. Então eu consigo ter um servidor com as minhas imagens de Docker. Ok? Aqui a gente tem uma máxima que os servidores, que os hosts normalmente eles rodam até 7 containers por vez. Isso é só uma máxima. Eu tenho um cliente que roda 60 containers mais ou menos numa máquina não tão grande e roda bem. Beleza. Eu já entendi que é legal, já entendi que funciona, mas eu preciso disso? Então, a gente consegue, quando a gente está desenvolvendo, quando a gente está fazendo alguma coisa, alguém já passou por enviar um código para um colega e na sua máquina está ok e do colega não? Isso, gente, quando vocês começam a trabalhar, o que acontece no cliente é pior do que mandar para o professor, entendeu? Porque você pode perder emprego,
ter que morar na rua, ir pra Cracolândia, aí já era, aí vira uma bola de neve. Então o que acontece? A gente consegue pegar e criar um ambiente igual para desenvolvimento, para a galera de quality, que é a galera que vai fazer uma assertividade para ver se seu código está funcionando, e também de produção. Então eu consigo ter um ambiente constante. Então todos os caras vão estar rodando a mesma coisa. Todos os caras vão estar rodando o mesmo ambiente. Não vai ter mais essa ideia de na minha máquina funciona. Ok? Mesmo quando a gente está utilizando linguagem que é cross-platform, a gente tem comportamentos inesperados do sistema operacional. Não estou falando de Linux para Windows. Isso também a gente tem. Mas de Windows numa versão X para Windows numa versão Y, a gente também tem distância de comportamento. E isso é muito ruim. Ok? A ideia de consumo de memória é diferente. Quando você está faltando um pacote, o cara não tem algum pacote instalado, não tem algum comando instalado que você precisa para rodar. Então a gente consegue sanar todos esses problemas com Docker, gente. E é real, eu aplico isso no meu dia a dia. Quando você vai subir um novo sistema, você tem que pegar as versões específicas, você tem que pegar e fazer toda a reinstalação, criar todo o ambiente do zero. E quando você tem Docker, você começa a ter os seus Dockers padrão. Você pega, vou criar um sistema X. Então você já tem um Dockerfile que te leva para um caminho X. Então você consegue pegar e trabalhar naquele cara já para te entregar alguma coisa. Aí, na minha máquina funciona. Você nunca mais vai ouvir ou nunca mais deveria ouvir essa frase. Ok? Todo mundo aceitou Docker? Vocês entendem que é legal? Alguém não? Se não, pode sair, por favor. Então, aqui, na palestra original eu fazia um tempo de demo. Eu mostrava como que é o Docker rodando. Na verdade, eu criava um cluster e criava um load balancer em menos de 5 minutos. Só que eu não vou conseguir entregar isso aqui agora para vocês. Então, no próximo evento, eu espero vocês e a gente pega e faz isso, ok? Docker Compose. Pedro, eu tenho que rodar vários serviços. Eu tenho que rodar 5 serviços para ter minha aplicação no ar, ok? E eu não vou ficar dando Docker Run de vários serviços. Então tem um cara muito interessante que chama Docker Compose. O que esse cara faz? Esse cara, ele catalisa vários serviços e entrega isso de uma forma. Ele vai pegar e vai me entregar 5 serviços a partir de um comando só, ok? Eu posso fazer escalabilidade desses caras com Docker Compose, eu consigo dividir o peso, fazer load balancer desses caras, tudo com Docker Compose já direto, ok? Existem diversas outras ferramentas, é só a gente começar a ser feliz com Docker. Use Docker, é a mensagem que eu deixo aqui para vocês, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Queria expor alguma coisa? Pode falar. No Docker Compose, você consegue ajustar a memória, processamento também? Normal, né? É uma pergunta muito interessante. Eu consigo... A ideia do Docker ela é baseada numa ideia que chama LXC, que o Linux fez de containers. Então eu consigo, graças ao LXC, eu consigo passar diretivas para falar que meu container só pode usar X% do meu processamento, só pode usar X de memória, e containers específicos podem ter restrições específicas. Então eu posso falar que um container pode usar só 25% do meu CPU e o outro usa 50%, por exemplo. Então eu consigo fazer isso que você perguntou. E aí você trabalha dentro dos services ali dentro do Docker Compose, e cada service você especifica isso, é isso, né? Cada serviço ali, cada service de fato vai ter a minha limitação. Pergunta muito legal. Mais alguém tem alguma dúvida? Pode fazer. Você tinha comentado sobre uma aplicação que tem dois containers, uma rodando no banco de dados e outra rodando no serviço em Java. Ela se comunica. Meu serviço, Docker, dentro do banco de dados, eu perco todos os meus dados se eles estiverem completamente lá. Tem alguma técnica específica para se trabalhar com isso? Tem, chama volumes. Você pega e cria um apontamento do host para o container. Então você quebra essa ideia de vínculo de que seus dados vão estar só dentro do container. Você compartilha esses dados. Então, mesmo se o seu container morrer, seus dados vão persistir, ok? Show? Mais alguém? A questão de linkar de container com o outro, tem algum limite para isso? Não, isso é o limite. Mais alguém? É só uma dúvida
com relação aos volumes. Ele pode ser qualquer lugar que seja disponível na rede, não precisa estar no host. Pode ser volume de rede. Pode ser, né? Pode ser volume de rede. Você pode criar volumes na S3, você pode criar S3 serviços de armazenamento da Amazon. Eu perguntei porque eu não sei se é boa prática fazer isso, mas geralmente o pessoal, em versões passadas, eles criavam um container, como se fosse um container de dados só, né? Então, você tinha vários serviços e todos os dados apontavam para aquele container, no caso. Eu não sei se hoje em dia usa isso ou se é boa prática ou não. Então, tem um cara que chama 12 Factor App. A Heroku escreveu isso há um tempo e ele fala exatamente sobre isso, sobre a sua dependência de dados do host. A partir do momento que você depende de dados, depende do funcionamento de dados de algo, a sua aplicação você tem que repensar ela. Então, quando você tenta catalisar todos os volumes em um cara só, você traz um peso muito grande para esse nó. Então, se você cortar esse cara, adeus a aplicação, certo? Então, quanto menos dependência de arquivos, quanto menos dependência de volumes você tiver, mais interessante é a sua aplicação. Ok? Mais alguém? Quer dúvidas? Mais dúvidas? Isso. Quando eu trabalho com containers separados em marcas, por exemplo, eu tenho um container rodando uma marca e outro container rodando uma outra marca. Sim. Para fazer link entre elas, não é negócio Docker, você nem sabe que está criando link. Você dá um comando que chama Docker Swarm init, beleza? Aí ele vai pegar e vai iniciar a ideia do swarm. Aí ele vai te dar um comando embaixo que é só você copiar e ir na sua máquina, que pode estar aonde você quiser, que tem internet. Você cola esse comando com o Docker instalado nessa máquina e dá um Enter. Voilá. Você tem um link entre as duas, você tem essas duas se comunicando. Mas como? Eu tenho dois pontos que não se conhecem. Você acha que eles não se conhecem. Quando você dá o Docker... Oi? Então tem um terceiro. Não. Eu preciso de um IP público. Você não necessariamente precisa de um IP público. As máquinas precisam se comunicar, né? Elas precisam se conhecer. Mesmo em serviço nenhum você consegue fazer com que duas máquinas se comuniquem se elas não tiverem um IP público. Eu vou colocar entre aspas que pode ser um IP privado, se ele for público em uma rede privada e as duas estão nessa rede. Você precisa de ter esse conhecimento de redes, entendeu? Seria como uma ideia de DNS, ou não? Não tem nada a ver. Tipo um IP da vida que ele cria um... Tipo isso, só que melhor. É bem interessante. Eu posso conversar com o Luiz para pegar e fazer um vídeo de exemplo e mostrar para vocês, coisa de 5 minutos, como rodaria isso e o quão fácil isso é. Eu acho que seria interessante enviar para vocês. Ok? Pode ser? Mais dúvidas? Dúvidas? Não se acanhem. Então é isso, gente. Muito obrigado.